Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a hora, hein? Tem derby, nada mais importa. Nada é mais importante que um Parmeira e Corinthians, já diria Lima Duarte. Nesta segunda-feira a gente vai projetar aqui esse jogo, falar das escalações e tudo mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians. 8 da noite na Neoquímica Arena. Jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, já falamos aqui que a rodada ela foi muito boa para o Corinthians. Independentemente do que aconteça, o Corinthians mesmo perdendo o jogo, a não ser que perca por mais de 2 gols de diferença. Aí, por questão de saldo, acaba trocando de posição com o Bragantino, que é o primeiro hoje fora da zona. O Bragantino é o 16º, o Corinthians 15º. Se isso acontecer, por uma questão de saldo de gols, o Corinthians vai para 16º e o Bragantino 15º. Mesmo assim, o Corinthians não entra na zona do rebaixamento. Mesmo que perca e por uma diferença superior a 2 gols de diferença, ainda assim não entra na zona do rebaixamento, que hoje é ocupada por Furacão, Atlético Paranaense, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Tá, mas Chico, isso não é motivo para comemorar. Não, mas assim, estamos diante de um Corinthians que depende apenas de si. Mesmo que ele seja derrotado para o Palmeiras, ele ainda tem jogos a disputar e pode muito bem permanecer fora da zona do rebaixamento. E até, de repente, daqui a pouco, beliscar uma vaga em Sul-Americana. Na Libertadores já é bem mais difícil, apesar das vagas disponíveis que tendem a aumentar com os brasileiros envolvidos aí em decisões de Copa do Brasil e Libertadores, né, abrindo mais vagas. O Corinthians não tem que pensar nisso agora. Tem que pensar na permanência, tem que pensar talvez numa vaga na Sul-Americana e especialmente em vencer o Palmeiras. É óbvio que isso não é fácil, gente. A gente está falando de um time que está disputando uma permanência na Série a fuga do rebaixamento, e outro que disputa o título brasileiro. E esse é o grande detalhe desse jogo. A gente está daqui a pouco voltado para um Corinthians que joga em casa, recebe o Palmeiras, que não vence o Palmeiras, o seu arquirrival, há 3 anos. O último técnico que venceu o Palmeiras foi Silvinho. A última vez que o Corinthians venceu o Palmeiras foi em 2021. Já são 8 treinadores que o Abel Ferreira enfrentou como técnico do Palmeiras, só para você ter uma ideia. Desde quando ele chegou, ele enfrentou 8 técnicos do Corinthians. Enquanto que apenas ele se manteve no cargo, mas é claro, a gente sabe também que não é todo treinador que fica 4 anos no cargo, como é o caso de Abel Ferreira. Então, realmente é algo atípico por tudo que ele conquistou nos últimos anos. Então, assim, um time está disputando a fuga do rebaixamento, o outro está disputando o título. E essa é a importância desse jogo. Não é que o Palmeiras vai enfrentar o Corinthians na sua casa, querendo manter esse tabu de 3 anos sem perder para o rival, ou de daqui a pouco afundar ainda mais o rival na zona do rebaixamento. Não, nós estamos falando de um time que disputa o título. De um Palmeiras que foi eliminado das Copas, que ganhou o Paulista, é verdade, mas que tem no Campeonato Brasileiro a chance de um grande título na temporada. O Palmeiras perdeu a Supercopa também para o São Paulo. Então, ele ganha o Paulista, ele acaba eliminado prematuramente nas Copas, ele foca no Brasileiro e enfrenta como seu oponente, mais uma vez, o Botafogo. Mais consistente, um Botafogo que chegou na final da Libertadores e que não está dando brecha dessa vez no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, são 3 pontos a diferença. Então o Botafogo, que vai receber o Vasco nos seus domínios e que está aí preocupado com uma final de Libertadores, embora seja só apenas no dia 30 de novembro, o Palmeiras sabe que não pode deixar esse Botafogo desgarrar, porque isso já aconteceu na rodada passada, quando o Palmeiras empatou em casa com o Fortaleza e viu o Botafogo vencer o Bragantino fora de casa. Ou seja, o Botafogo abriu 3. Agora, o Palmeiras não quer deixar isso acontecer ainda mais, porque o Botafogo vai jogar em casa contra o Vasco. Se ele vence, vai a 67 e o Palmeiras perde para o Corinthians e permanece com 61, já abre 6. Tem um confronto direto na 36ª rodada, eu acho. Eu acho que é a 36ª, entre Botafogo e Palmeiras. Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Ou seja, antepenúltima rodada. Um confronto direto na casa palmeirense, em que essa diferença pode diminuir para 3. Mas, se isso acontecer, como eu falei, se o Botafogo ganha e o Palmeiras perde, 6 pontos numa reta final. Portanto, o Palmeiras vai jogar a vida nesse jogo.
O Palmeiras vai jogar o título nesse jogo. Então, o Corinthians não bastasse toda a sua dificuldade contra o seu arquirrival, pela qualidade do elenco adversário, pelo momento que o adversário vive, pelo momento que ele, Corinthians, vive, ainda assim tem muita coisa em jogo. E diante disso, o Palmeiras tem uma novidade. O zagueiro Murilo pode ser escalado como titular, ele que acabou se ausentando nos últimos tempos por lesão, e o Vitor Reis assumiu a condição por ali, e o Palmeiras sofreu muitos gols nos últimos tempos, né? Não obviamente na conta do Vitor Reis, que eu acho que é um zagueiro muito promissor, acho que o sistema todo acabou tendo dificuldades, mas o Murilo trata-se de um grande zagueiro, chegou até a seleção brasileira quando estava num nível bom, ele e o Gomes fizeram uma boa dupla, então o time deve ser escalado com o Everton no gol, o Marcos Rocha na direita, o Murilo e o Gomes na zaga e o Caio Paulista na esquerda. O meio de campo com Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veiga, que voltou a jogar uma enormidade, gosta de fazer gol contra o Corinthians, é um cara super decisivo e se o Palmeiras for campeão brasileiro, vai passar muito pelos pés dele, a gente sabe disso. Um trio ofensivo com o Felipe Anderson, que tem oscilado bons e jogos nem tão bons, com o Estevão, esse sim, uma joia do futebol brasileiro, e o Flaco Lopes. Esse deve ser o time do Palmeiras, do Abel Ferreira, na Neoquímica Arena. E o Corinthians? Bom, o Corinthians tem uma prévia de uma escalação que eu tô com uma dificuldade aí de entender, mas enfim, não duvido também porque o Ramon Dias está demissionário. Acabou o trabalho, acabou a relação com os atletas, a confiança dos atletas no treinador. Pode ser que ele vença o clássico e ganhe uma sobrevida, mas me parece, de tudo que eu tenho ouvido, de que isso é apenas um suspiro antes da morte, né, se isso acontecer. Pode ser que o Corinthians ganhe, fique numa tranquilidade por 2, 3 rodadas e, bom, ao término do campeonato, ele confirmando a permanência, ele seja desligado, porque não tem mais clima, não tem mais condições do Ramon Dias continuar técnico do Corinthians. O fato ele está muito pressionado. E se ele perder para o Palmeiras, existe uma tendência de troca. O que eu acho até curioso, porque todo mundo sabe da tendência, da lógica e do favoritismo do Palmeiras nesse jogo. Todo mundo já sabia de que o Palmeiras poderia vencer essa partida. E aí vai tirar o Ramon por isso? Não é por isso, né? É apenas para ter um motivo suficiente para trocar o comando técnico. A questão vale a pena trocar agora, faltando 6 jogos, e aí faltarão 5 para o término da temporada, do Campeonato Brasileiro, trocar depois de um clássico para o Palmeiras e, como muita gente entende, né, valorizar ainda a vitória do rival, porque aí você derruba um técnico por conta da vitória do rival. Vale a pena fazer isso agora? É o questionamento que eu faço. Agora, é fato que o Ramon vai ser desligado. Se depois do derby, daqui 2, 3 rodadas, a gente não sabe. O time que vai a campo deve ter o Hugo Souza no gol, o Fagner reconduzido à titularidade na lateral direita, justamente pela experiência que ele tem nesses jogos, com uma dupla de zaga que ainda tem uma dúvida, e o Félix Torres e provavelmente o André Ramalho, né, que conseguiu o efeito suspensivo para jogar, ele que tinha sido suspenso, né, pegado 2 jogos depois da expulsão no Majestoso, vai jogar. O Kaká deve estar fora. Pode ser que o Gustavo Henrique apareça, mas eu acho que vai ser Félix Torres e André Ramalho, com o Bidu na esquerda, meio de campo. E aí que mora o perigo. O José Martínez e o Charles treinaram como titulares. Gente, Martínez e Charles, eles têm comprometido muito. Eu sei que talvez na primeira função você não tenha muito o que fazer, sei lá, vai resgatar o Ranieri agora, justamente num clássico. Agora o Charles, que comprometeu nos 2 jogos contra o Racing. Sério? Que não dá para botar um Bidon, não dá para botar um Alex Santana? Porque a informação Martínez, Charles, Carrilho e Rodrigo Garro. Será que o Bidon não pode jogar? Que o Alex Santana não pode jogar? Eu custo acreditar que o Charles vai ser titular num clássico contra o Palmeiras. Porque se for, aí realmente o Ramon Dias está tocando o dane-se, digamos assim. No ataque, Memphis e Yuri.
O Memphis chegou a dar uma declaração, né, sobre o derby, né, falando para a Corinthians TV, dizendo que é o tipo de jogo que todo mundo gosta de jogar. Ele é um cara que gosta de jogar clássicos, sabe a importância dessa partida. Se manifestou muito chateado com a eliminação para o Racing. Tem vídeos viralizando aí dele reclamando da defesa do Corinthians e tal, porque falei aqui, né, e fiz o vídeo para vocês, ele fez a parte dele. No começo do jogo ele deu um gol para o Yuri Alberto e outro para o Rodrigo Garro. Um aproveitou, o outro não. Estaria 2-0 Corinthians. Mesmo com ainda distante da sua forma física do auge, né, do seu jogo, do seu ritmo de jogo, é um cara que tem muita qualidade e até aqui com os números dele, todos os jogos que ele jogou, ele sempre ou faz um gol ou dá uma assistência. Então, assim, é desse cara que eu espero, num derby, num clássico, o diferente. O Palmeiras vai dificultar ao máximo pela qualidade do seu elenco, do trabalho do seu treinador, mas se tem um cara que pode fazer a diferença, é o Memphis Depay. O Yuri Alberto é o artilheiro do time na temporada, tem jogado muito bem, tem se entregado muito, a torcida está apostando muito nele, e gol em clássico, gente, muda tudo, muda uma história. Vocês imaginem se um desses jogadores marca um gol de uma vitória do Corinthians sobre o Palmeiras. Entra definitivamente na história. O Memphis sabe disso, o Yuri sabe disso. E o jogo tem essa importância, essa magnitude. Vale 3 pontos fundamentais para o Corinthians sair dessa situação onde está, mas mais do que isso, um clássico, um derby, ele vale muito mais do que uma condição de tabela. Vale essa questão da rivalidade que há 3 anos faz com que o Corinthians não vença o Palmeiras. Tudo isso está em jogo. O que você acha que vai acontecer? Me perdoem pela voz, está um pouco falhando aqui, mas o importante é a gente projetar esse jogo. Esse jogo é importante depois da partida, tem live aqui no canal, você sabe. Pode vir que eu estou te esperando. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!